Mais uma vez estamos aqui, Senhor, na certeza, na expectativa, Senhor, que o Senhor vai falar ao nosso coração. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja como um martelo, Senhor, batendo em corações de pedra nesse momento, Pai. Que o Senhor esteja, por meio do Seu Espírito, falando ao nosso coração, trazendo, Senhor, a Sua graça, o Seu amor, ó Pai, a nós, nos mostrando, Senhor Deus, não só o caminho que nós devemos trilhar, mas também, Senhor Deus, mostrando por meio dessas coisas a imagem de Cristo que devemos, ó Senhor Deus, carregar sobre nós. Fica, Senhor, com o Teu povo, Pai, nos dá da Tua graça mais uma vez. Senhor Deus, age com a Tua longanimidade, Senhor Deus, para que o Teu Espírito Santo fale ao coração da Tua igreja. E que isso não seja em vão em nossas vidas, ó Pai. Não permita que isso seja em vão, mas que isso, Senhor Deus, possa redundar, ó Pai, em transformação, em graça, em crescimento, em vida, Senhor, para o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos e é o que nós esperamos, com a certeza, Senhor, de sermos ouvidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 13. Agora dos versos de 12 a 19, que é essa segunda subunidade, Provérbios 13, de 12 a 19. A terceira subunidade, né? Diz assim a palavra do Senhor: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Queridos, como sempre nós fazemos no início de toda a subunidade, nós damos uma visão geral dessa subunidade, porque essa visão geral também já não só nos prepara, como já fala o nosso coração, com relação àquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, e como foi arrumado, arranjado, através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, pelas mãos de Salomão. E nós vimos ali, voltando aí a uma geral, nós vimos ali na exposição do capítulo 13, lá no início dessa exposição, que essa subunidade se refere ao anseio satisfeito, dos versos 12 aos versos 19. Isto é, ou seja, a temática aqui é satisfação mediante a sabedoria versus a frustração mediante a insensatez. Esse é o tema geral dessa subunidade. E é interessante nós vermos a estrutura temática dessa subunidade através dessa composição aqui de versos. Eu gostaria que os irmãos olhassem agora para o texto juntamente comigo, percebessem que em primeiro lugar nós vamos ver aqui a estrutura externa, que se fecha como uma moldura, aqui no verso 12 até o verso 19, no termo desejo satisfeito que se cumpre. E aí nós vamos perceber o assunto que essa subunidade declara. Então percebam aí no verso 12b, mas o desejo cumprido é árvore de vida. E lá no verso 19, na primeira parte desse verso, o desejo que se cumpre agrada a alma. É interessante que
estruturalmente, você vai perceber, e é essa a perspectiva de Salomão, que há uma estrutura externa, a gente pode dizer assim, que se estabelece por meio desses versos, do 12, 19. Tá? E vai haver uma estrutura interna que vai se fechar, tá? Dentro desse tema, do desejo satisfeito que se cumpre, tá? Mas que vai se fechar em torno de aceitar ou desprezar a palavra inspirada do mestre sábio, bem como do mandamento do Senhor, ou seja, desse mestre. Tá? Então você vai perceber aí que essa estrutura externa, ela tem uma estrutura interna que vai do verso 13 ao verso 18. E ela se inicia, no verso 12, tendo os desejos satisfeitos como comparado, né, linkado a uma árvore de vida. Então seria, ter esses desejos satisfeitos é árvore de vida, é vida. Mas é interessante que dentro dessa estrutura, a estrutura interna vai nos mostrar que para desfrutar desse fruto é preciso antes ter um anseio pelo ensino dos sábios e dos mestres, ou seja, pelo ensino da palavra de Deus, que são a fonte de vida, que é visto nessa parte interna. E aí nós vamos perceber que o apetite saudável dos sábios e retos é recompensado com cura e vida, e o apetite dos insensatos vai provocar morte e desgraça irremediável. Ou seja, esse desejo, o desejo dos justos é árvore de vida, é vida, e o desejo dos insensatos é desgraça e morte. E nós vamos perceber que ter esses desejos satisfeitos significa desejar aquilo que é bom. E esses desejos, nessa estrutura, estarão ligados ao ensino e ao mandamento de Deus, a palavra de Deus inspirada. Por isso ele vai falar de desejo cumprido e esperança frustrada. Então, nessa estrutura, perceba aí, no verso 13, que palavra aqui, no verso 13, na primeira parte, significa literalmente palavra inspirada. Ele coloca a palavra, mas no original seria palavra inspirada. A ideia seria essa. Palavra inspirada e mandamento, eles serão definidos de forma mais detalhada nesses versos seguintes. Veja aí, no verso 14a, essa palavra inspirada e mandamento é classificada como ensino do sábio. E a ideia é de quem aceita esse ensino é prudente. Veja aí no verso 15a, literalmente seria ter um bom julgamento, ou seja, quem aceita esse ensino tem bom julgamento. É classificado também no verso 16a como alguém que é prudente, e a ideia aí de astúcia no bom sentido. Mas o contrário, ou seja, quem despreza o ensino do sábio, quem despreza a palavra inspirada, quem despreza o mandamento, é chamado de pérfido no 15b. A ideia aí é de alguém que é traiçoeiro, não se pode confiar. E é também classificado lá no verso 16b como o tolo, o insensato. E aí, dentro desse contexto, nós vamos perceber que os prudentes são recompensados com os desejos do coração. Por quê? Porque os seus desejos, eles representam a palavra de Deus, a vontade de Deus. São desejos santos, e o prudente, ele é recompensado com o quê? Com a vida eterna. Verso 14, o ensino do sábio é fonte de vida. Mas não somente isso. Aquele que se apenhora, né, usando aqui, né, a palavra, ou seja, se liga a essa palavra, né? Bem que o sentido aqui é o contrário do verso, mas aquele que se liga à palavra, que ouve a palavra, o mandamento de Deus, ele, além de ser recompensado com a vida eterna, ele consequentemente tem favor diante dos homens e diante das pessoas.
Do verso 15a, a boa inteligência consegue favor. Também angaria proteção, verso 16a. Todo prudente procede com conhecimento e honra, no verso 18. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Mas o contrário, ou seja, os insensatos, aqueles que desprezam essa palavra, que desprezam o mandamento, que desprezam o conselho sábio, e esse conselho sábio está ligado à palavra de Deus, eles vão cair em laços mortais. Lá no verso 14, na segunda parte, para que se evitem os laços da morte. Eles estão sendo conduzidos para a destruição. No verso 15b, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Eles caem em desonra pública. No verso 16, na sua segunda parte, mas o insensato espraia a sua loucura. E ao final, são alcançados pela pobreza e pela desgraça. Verso 18, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. E é interessante aqui que o verso 17, ele entra dentro dessa estrutura, parece que ele está fora de contexto, porque ele fala acerca do mensageiro perverso e do fiel. E aí esse verso sugere que, funcionando aí como um exemplo, do destino dos perversos e dos cuidadosos, ou seja, dos justos, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas é interessante que a linguagem que ele usa aqui é mensageiro e embaixador, e essas palavras, nas escrituras, elas estão relacionadas ao quê? Quem são mensageiros ou embaixadores? São aqueles que trazem a palavra de Deus. Então, nesse contexto, nós vemos o que o Espírito Santo quer falar conosco nesse momento, através da sua palavra. E aí nós vamos ver com mais precisão como essa estrutura se desenvolve a partir do verso 12. E hoje nós vamos ficar, se der, somente no verso 12, que diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu não sei se vocês lembram que nós dissemos que o verso 11 ele faz uma ponte entre o verso 12 faz uma ponte entre o verso 11 e o verso 13, ou seja, entre o final de uma subunidade com o início de outra subunidade. E é interessante porque quando isso acontece, há um jogo duplo aí. O verso tanto serve para se ligar, ou seja, dar continuidade ao que está sendo dito anteriormente, ao final, como uma entrada para uma nova subunidade, para a continuação de um outro tema, ligando esses dois temas. E se nós considerarmos esses dois versos ligados, nós veremos que eles contrastam a riqueza acumulada lentamente pelos retos com as expectativas frustradas dos perversos. E nós olhamos a temática, nesse contexto, do verso 12, que é uma ponte, é a satisfação mediante a sabedoria versus a frustração mediante a insensatez, que vai servir também como continuidade ou como ponte no verso 11, ou seja, a sabedoria que está relacionada à força do trabalho e à insensatez que busca ganhar de forma ilícita, não por meio do trabalho duro, acumular bens. E aí nós vamos perceber que a diminuição gradual da riqueza dos perversos provoca, por fim, um coração frustrado e doente. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, a esperança que se adia faz doer o coração. Entretanto, o acúmulo de riqueza dos retos se torna uma árvore de vida para eles. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Considerando o verso dentro dessa estrutura, dessa subunidade, nós veremos que o provérbio contrasta os efeitos e as expectativas não cumpridas dos ímpios com os desejos satisfeitos do homem piedoso. E aí ele começa agora dizendo assim: a esperança que se adia faz doer o coração. Vamos olhar agora para essa subunidade. É interessante nós vermos essa palavra esperança aqui,
Porque quando nós estamos estudando o texto bíblico, algumas palavras, elas são, assim, palavras-chave, tá? Porque elas carregam um sentido teológico mais profundo do que nós imaginamos. Essa palavra aqui, esperança, tá? No original, né, eu não sei se essa é a pronúncia correta, é torrelet, tá? Ela tem um sentido interessante porque ela grava a contradição que está sendo apresentada aqui. A esperança que se adia faz doer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Seria uma confiante expectativa em algo que irá se realizar. E tanto pode ter o sentido de uma espera paciente, mas certa, como também de esperar um pouco período de tempo. E essa palavra aqui também em Provérbios, ela é usada para designar uma confiança em uma vida futura. Abra Provérbios capítulo 10, verso 28. Perceba aqui que a jubilosa esperança dos justos é contrastada com a falta de esperança dos perversos. A esperança, e aí é torrelet, dos justos, é alegria, mas a expectação é uma outra palavra também que pode ser traduzida por esperança. Dos perversos perecerá. Em geral, essa palavra é usada para aqueles que esperam no Senhor. Por quê? Porque eles sabem que não serão frustrados, e a ideia aqui de esperança é de algo certo. Eu vou esperar e vou receber aquilo que eu estou esperando. Não serei frustrado nos meus propósitos, no meu desejo, porque é certo receber aquilo, então eu vou aguardar. E apesar de, às vezes, termos de esperar pacientemente, a ideia aqui é que a sua esperança terá o final desejado. E o princípio, ou seja, aquilo que está relacionado a essa palavra, é uma expectativa de mudança de um infortúnio para a felicidade. Mas a ideia aqui desse texto é de uma extensão interminável. Quando ele diz a esperança que se adia, de algo que não vai acontecer. Está sendo adiado esse momento de receber aquilo que espera, de concretizar o que é desejado, nunca chega. Por isso você percebe aí a intensidade da frustração daquele que está sendo apontado aqui, de uma esperança que se adia, por isso que ela faz doer o coração. Eu já vou adiantar para vocês que aqui, não claramente, mas implicitamente está o justo e o ímpio, o prudente e o insensato. A espera da concretização desse desejo não se cumpre. E essa demora estendida, prolongada, ela não se consuma. E essa situação exterior consome o coração. Consome a vida da pessoa. E coração aqui tem a ideia do centro de onde fluem todas as energias físicas, psíquicas e espirituais para o restante do corpo da pessoa. Ou seja, ela desmorona. Ela desmorona. E não só isso. Quando ele diz que a esperança que se adia faz doer o coração, que não se concretiza, faz doer o coração, a ideia aí também não é somente algo psicológico, algo que você sente na alma, mas como você sente no corpo também. Está relacionado a enfermidades físicas ou até mesmo lesões. Perceba aqui o que esse paralelismo antitético quer nos transmitir. Que aquela expectativa certa, o insensato está certo que vai alcançar o que desejou, se frustra pela demora de sua concretização.
que aponta para a frustração como uma perda de ânimo, de algo que não se concretizará. E uma vez que esses anseios nunca serão satisfeitos, ele cambaleia resignado, conformado para a morte, para a destruição. E eu quero falar sobre isso mais adiante. Por quê? Porque o homem está sempre colocando o seu coração, homem que não tem Deus, o insensato, o imprudente, está sempre colocando o seu coração nas coisas desse mundo. E quando nós colocamos o nosso coração nas coisas desse mundo, nós nos frustramos, nós adoecemos. É interessante isso. Eu não queria me adiantar, mas eu fico animado com essa expectativa aqui do texto. A gente poderia lançar isso em todas as coisas da nossa vida. Na expectativa que nós temos com relação ao dinheiro que nós ganhamos e o que vamos comprar no futuro, ao nosso casamento, aos nossos filhos. Eu poderia aí dar uma gama de exemplos. Qual é o objetivo principal em tudo isso? Qual é o objetivo do homem? Ele pode nem perceber isso. Quando lança o seu coração nessas coisas, é que essas coisas tragam de volta prazer e satisfação. Mas muitas vezes elas não vão trazer. Muitas vezes aquilo que você espera não vai vir, porque você está esperando no lugar errado. Às vezes a expectativa de um cônjuge corresponder. É interessante, certa vez eu vi alguém dizer que a sua fidelidade ao seu cônjuge não depende do amor que ele sente por esse cônjuge. Não depende dessa pessoa, mas depende do amor que ele tem por Deus. E aí ele diz assim, por isso que numa situação como essa, quando o homem entende que num relacionamento desse, Cristo deve estar em primeiro lugar, o cônjuge nunca irá trair o seu cônjuge, ou nunca irá se decepcionar com ele, porque a expectativa dele não está no outro, mas está no Senhor. Quando nós entendemos isso, as coisas que nós temos, elas só podem nos dar prazer e dar retorno quando elas estão em Cristo. Quando a nossa perspectiva em relação a essas coisas, ela é permeada pelo Evangelho, nós nunca vamos nos frustrar. O nosso coração nunca vai adoecer, nós nunca vamos adoecer por causa disso. Mesmo quando nós somos alvo dessa, vamos dizer assim, consequência desastrosa dos nossos pais, dos nossos cônjuges, ou das pessoas que estão mais próximas, somos afetados por isso, por desejos frustrados dessas pessoas. Porque a nossa esperança, o nosso coração não está nesse mundo, nas coisas desse mundo, mas está no Senhor. Está no Senhor. Eu gostaria de abrir um parêntese e falar desse uso teológico e torrelético na Escritura, de esperança. Lembra que no início nós falamos que o sentido de esperança é algo que irá se realizar, é uma certeza? Pois bem, essa palavra aqui, ela é muito relacionada ao Senhor, a Deus.
Mas essa palavra aqui, esperar, no original, que deu origem ao verbo esperança, tá? Ela é um sinônimo bastante próximo de confiar e de aguardar. Tá? Abra Miqueias capítulo 7, verso 7, nós vamos ver rapidamente esse verso, contextualizando a ideia de esperança aqui no texto, e o uso dessa palavra na Escritura, né? Nós acabamos de ler um texto de Salmo: espera Israel no Senhor, porque está batida a minha alma. Melhor pergunta: por que você está assim? Por que você está angustiado? Você não precisa estar angustiado, você não precisa estar abatido. Espera no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor não precisam ter a alma abatida, angustiada, como diz o apóstolo Paulo, lançando sobre ele as nossas súplicas, porque ele tem cuidado de nós. Em Filipenses ele fala isso, e a paz de Cristo, ela vai habitar no nosso coração. Quando lançamos essas coisas em Cristo, nós descansamos. Ali o salmista, e eu olhando superficialmente, o desejo dele, ele foi afastado, parece, do culto, da adoração, ele foi afastado por causa dos seus inimigos. O seu anseio é estar ali, é como a corça beber daquela água. Ele foi afastado daquelas coisas. Uma disciplina do Senhor na vida dele, e uma disciplina para a vida. Parece que nesse contexto não havia pecado em Davi, pelo contrário. Eu não sei aonde esse salmo se situa, mas provavelmente deve ser naquele momento em que ele é perseguido por Saul e tem que se afastar ali do povo da aliança, da comunhão, da comunidade dos santos. E ele anseia por aquilo. Aquele é o desejo da alma dele. Ele está sendo oprimido e perseguido pelos seus inimigos. E aí a palavra de Deus diz assim: por quê? O Espírito Santo fala a ele: por que você está abatido? É mais ou menos aqueles momentos que você tenha, as soluções para os problemas, e você fala para você mesmo: por que eu estou assim? Eu não preciso estar assim. Espera no Senhor. Olha o que diz Miqueias capítulo 7, verso 7: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Percebam que essa última frase mostra claramente a confiança que o justo tem na ação futura por parte de Deus em uma ocasião em que o pecador for julgado. Se você for ver o capítulo 7, você vai ver que esse é o contexto de julgamento. Mas além disso, o versículo reflete não apenas o fundamento da fé, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor, mas a atividade salvadora dele. Em geral, aquilo que se espera não é algo profundo, não é algum profundo anseio que brota de uma mente humana, mas se espera no próprio Deus, naquilo que Ele se propõe a realizar. Isso nos faz lembrar da confiança do cristão, como Paulo expressa lá em Romanos capítulo 8, verso 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É interessante nós pararmos um pouco aqui, rapidamente, e até sairmos um pouquinho, não tanto, mas percebam que o que se tem dito de evangelho aí, que a gente até chama às vezes de evangelical, e até o que nós chamamos aí de neopentecostal, eles pegam isso, mas lançam a expectativa nas coisas do mundo. Quando ele diz que determinadas promessas, de riqueza, de prosperidade, ou de situações de tranquilidade e paz nesse mundo, não a paz interior,
deve ser algo que permeia, presente na vida do crente. Se isso não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada. E aí você vê determinadas pessoas, não aconteceu, a minha fé é fraca. É verdade, a minha fé é fraca. Ou outros que vão até mais longe, dizendo assim: Deus errou comigo, Deus falhou comigo, porque Ele falou uma coisa e não aconteceu. Eu esperei inutilmente. É porque muitas vezes nós temos lido a Escritura e esperado alguma coisa que ela não nos diz, que ela não nos manda esperar e aguardar. Mas muitos se utilizam desse discurso para enganar a mente das pessoas e assim frustrar. Quantas pessoas são frustradas aí por causa do Evangelho? Quantas pessoas? O que ela tem esperado? Algumas pessoas vão para a igreja, só tem pecador, tem muita coisa errada. O que ela espera de uma igreja? Vou fazer uma comparação aqui meio grotesca, né? Desculpe essas minhas comparações, mas perdoem por elas. É como uma oficina mecânica. Você já entrou numa oficina mecânica? Se bem que hoje em dia tem aquelas oficinas mecânicas limpinhas e tal, mas você já entrou? Roda para um lado, é o motor do outro, é assim que as pessoas chegam na igreja, todas desconjuntadas. E aí o mecânico, o que ele vai fazendo? Ele vai colocando as peças no lugar. Se tiver uma linha de produção ali, tiver uma pintura a fazer, ele vai pintar o carro depois, primeiro arruma aqui a mecânica, aí vai, para no final o carro sair bonitinho. Isso é muito semelhante ao que a igreja faz, ao que o Espírito Santo faz por meio da igreja, por meio do ministério ordenado. Nós chegamos aqui quebrados, nós chegamos aqui desmontados, e muitas vezes estamos assim por uma ou outra questão, porque esse é o nosso tempo de tribulação, esse é o nosso deserto. E o que a igreja faz, ou seja, o que o Espírito Santo faz por meio da pregação, do ministério ordenado, da comunhão dos santos? Ele vai colocando as peças no lugar. Se você eu chegava antigamente, né? Chegava numa mecânica, quando o negócio estava muito limpinho, eu estranhava. O que nós esperamos? Qual é a nossa perspectiva? Para frustrar-nos com aquilo que a palavra de Deus fala. Então, nós estamos numa outra ótica, numa outra cosmovisão, olhando a Escritura de uma forma diferente, não daquela que o Espírito Santo nos faz olhar e nos faz ver. E aí, dentro dessa perspectiva aqui que nós estamos vendo, nós, os piedosos, podemos descansar confiantemente na palavra de Deus, como o salmista vai falar lá no Salmo 119, 74. Abram aí. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Nós jamais vamos nos frustrar. A nossa esperança, é isso que ele vai dizer, a nossa esperança nunca será frustrada, nosso coração nunca vai adoecer por esperarmos, por crermos naquilo que a palavra de Deus, que o ensino dos sábios, que o mandamento nos diz. Por quê? Porque esses também podem estar confiantes acerca do amor fiel que Deus tem por causa da sua aliança. Abra o Salmo 33, verso 18. Olha o que a palavra de Deus diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia.
Abra aí, Lamentações capítulo 3, versos 21 e 24. Esperam na sua misericórdia. Deus é o Pai das misericórdias. É o Pai de misericórdias. Essa expressão que a Escritura nos dá, ela é fabulosa. Porque a ideia de paternidade está presente aí. Porque a misericórdia sai de dentro dele, essa é a ideia. Ele é o Pai de misericórdias. Olha aqui de Lamentações, capítulo 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja o verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essas palavras são palavras de uma pessoa que está sofrendo por causa da destruição de Israel. Ele entende que isso é consequência do pecado e ele espera no Senhor a sua porção. Ele não quer olhar aquelas circunstâncias e se desesperar, porque ele já está vivendo aquilo. Mas ele quer olhar para frente. Aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. Se nós formos ver o Velho Testamento, você vai ver claramente quanto tempo antes os profetas profetizaram a respeito disso. Da mão pesada de Deus, mas também do amor dele reunir todos aqueles que ele dispensou. Meffer, ele faz um comentário interessante sobre esse verso. Ele diz assim: nada é mais angustiante do que o desapontamento de uma expectativa, ainda que não pela coisa em si mesma, por uma negativa, mas no tempo da sua realização, por uma demora. A esperança demorada enfraquece o coração, tornando-o debilitado, impaciente, irritado, mas a esperança destruída mata o coração, e quanto mais intensa a expectativa, mais dolorosa a frustração. E essa é a ideia aqui. É um adiamento que nunca vai se concretizar, essa esperança. E veja o conselho que ele dá no seu comentário a partir disso. Ele diz assim: e portanto, sensato que não nos prometamos grandes coisas às criaturas, nem nos alimentemos com quaisquer vãs esperanças deste mundo, para que não sejamos vítimas da nossa própria frustração, quando o nosso coração está nas riquezas desse mundo. Nós vamos nos frustrar. Quando a nossa expectativa está nesse mundo, nós vamos nos frustrar. Por isso que Paulo diz: se a nossa vida se limita a essa existência, somos os mais miseráveis. Por quê que as pessoas se frustram em casamentos, em relacionamentos ou em outras coisas mais? Numa posição que ele alcança, ele alcançou, ele chegou lá, tem tudo à sua disposição, tem ali uma boa casa, uma esposa bonita, filhos bonitos, fortes, aí você, acho que é Asaf, esqueci o nome dele, olha para essa prosperidade e inveja essa prosperidade. Não é Asaf, não. Inveja essa prosperidade. Mas esses homens alcançaram essas coisas, mas estão completamente frustrados. Mas eles não alcançaram. Eles não conseguiram isso. Por que a frustração? Porque essas coisas se tornaram um Deus na vida deles. Porque os olhos deles estão nessas coisas e não no Senhor. Porque eles não olham para esse mundo por meio da ótica do Espírito Santo.
Eles fazem um movimento contrário. Eles olham para essas coisas e querem, por meio delas, contemplar o reino de Deus, mas não é assim. Para que não sejam vítimas da nossa própria frustração, devemos nos preparar para nos desapontarmos com aquilo que esperamos, para que a frustração seja mais fácil de ser suportada, e não devemos ser precipitados. Aqui é um conselho, de uma maneira geral, não esperarmos grandes coisas, aquelas coisas que passam, que ficam para trás. Quando nós colocamos o nosso coração nisso, quando a nossa expectativa e esperança dessa vida, ou de prazer nessa vida, ou de felicidade nessa vida, se resume a essas coisas, a sua expectativa será frustrada. Completamente frustrada. Mas veja aqui a contraparte, veja o que ele diz aqui. Mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que está por trás aqui é que esses que têm a expectativa adiada, a esperança adiada, e aí a gente vai ver a questão da estrutura externa e interna, são aqueles que estão desprezando a palavra, não estão ouvindo a palavra de Deus, não temem o mandamento. Mas aqueles que têm o desejo cumprido, a sua alma, a sua vida está como lá do salmista, assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim é minha alma por ti, ó Deus. É aquela mesma perspectiva do Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, O que é o corpo, o que é a roupa, o que é o alimento? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. É essa mesma perspectiva. Onde está o desejo do nosso coração? Onde está um anseio? Você percebe aqui na Escritura, em todo tempo, mas principalmente em todo tempo, mas mais pontualmente falando no Novo Testamento, a expectativa do reino de Deus. Não é um reino justo, onde vai haver um balanceamento entre a riqueza, onde as pessoas não vão mais sofrer por simples. Não! Não é uma justiça social, é a justiça divina. Onde nós teremos corpos transformados, onde o pecado não mais habita, onde as mazelas do nosso coração não vão existir mais, não serão demandas na nossa vida. É essa a nossa expectativa, de uma ressurreição. Se você nunca pensou nisso, se você não entendeu que o Evangelho é essa perspectiva, é essa ideia, é essa esperança, é essa certeza, que nós estamos caminhando para esse alvo, que esse alvo é o maior desejo da nossa vida, nos despir desse corpo, dessas vestes, nos revestir completamente de Cristo. Se isso não tem sido um desejo no seu coração, tem alguma coisa errada com o Evangelho que você diz que crê. Se você não olha, e todo dia de manhã, quando você acorda, ou à noite quando você vai dormir, você não vai dormir sozinho, não é porque você é casado, não. É porque você tem uma natureza pecaminosa que você carrega.
e que ela está ali presente todo o tempo na sua vida, mesmo quando você não quer. Ontem, foi sexta-feira, saí para almoçar com a minha esposa, e aí fomos resolver um problema que já deveria ter sido resolvido. Mas claro, uma coisa que nós fizemos há um mês atrás, praticamente 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás. E chegamos lá, o problema não estava resolvido. Apresentei o protocolo, a mulher olhou assim e disse: ah, não, isso aqui é assim. Não, não foi isso que eu fiz. O cara me disse, o funcionário me disse isso, que ia acontecer isso. Não tem nada disso. Aí falei lá, aí a Simone saiu lá, falei: olha, por que você foi tão grosso com a mulher? Eu falei: não fui, foi sim. Eu estava revoltado, né? A gente pede uma coisa, a pessoa faz, diz que fez, aí você chega lá, quer dizer, só para ganhar um pouco mais de tempo, provavelmente, eu posso estar julgando errado, mas geralmente é assim que funciona, para a gente não diminuir, para a gente não ganharem menos. Pode nem ser isso, pode ter sido falha da pessoa mesmo, mas em geral é isso que acontece. É essa natureza que acompanha, que a gente nem percebe. Mas quando a gente percebe, o nosso desejo é nos livrar dela. É abandonar esses pensamentos, ações que mostram o que existe de pior dentro do nosso coração. Olha o que ele diz aqui: mas o desejo cumprido é árvore de vida. Veja que nessa contradição, os desejos satisfeitos do reto são comer o fruto da árvore da vida. O desejo aqui indica uma aspiração arraigada profundamente na personalidade do indivíduo, que o conduz a um estado desejado. Como nós vemos lá no capítulo 42 do Salmo, nos versos 1 e 3 e 11, quando ele diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Aí lá no verso 11: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista mostra que esse desejo está entranhado na sua alma e que com certeza aquilo que ele deseja será conseguido. A minha alma suspira, como ele diz em certo texto, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Só militar sabe o que isso significa. É a mesma proporção, assim como suspira a corça pela corrente das águas. E quem gosta de ver National Geographic e coisas assim, você vê ali, os animais morrem nesse percurso, por meio dos predadores, da própria natureza, para conseguir um lugar para beber água, dessedentar sua sede. Esse desejo que o salmista expressa aqui. E aí, nessa metáfora, nessa comparação, antitética, árvore de vida, ela vai ser aí o paralelo oposto para a enfermidade, adoecer o coração. Uma tradução assim mais, vamos dizer assim, mais literal seria assim: a expectativa adiada faz doer o coração, mas uma árvore de vida é o desejo satisfeito. O indivíduo aqui é transferido da enfermidade e morte para a esfera da saúde e da vida. E o fruto dessa árvore revitaliza as energias, renova a coragem para viver e planejar o futuro e estende a vida para sempre. Essa tradução aqui seria mais precisa: a expectativa adiada faz doer o coração, mas
mas uma árvore de vida é o desejo satisfeito. Ele se concretizou. E por essa concretização, ele é vida. E a gente vê alguns exemplos disso na Escritura. Abra Gênesis capítulo 21, 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Perceba que isso foi, como esse texto diz, árvore de vida, o desejo satisfeito. Mas perceba que esse desejo satisfeito estava segundo a vontade de Deus, estava relacionado diretamente à vontade de Deus. Abra Gênesis capítulo 46, verso 30. Olha o que a palavra de Deus disse. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Nós fomos ver o contexto dessa situação ali, dessa narrativa. Israel diz que ele desceu a sepultura com grandes lágrimas. A ideia ali é de que ele estava morrendo também naquele momento, quando ele perdia o seu filho. E aí, no momento em que, e parece no texto, que ele acredita ou não acredita, há uma certa incerteza. É lógico que ele acredita na morte do filho, mas sempre fica uma esperança, porque ele não apareceu, o seu corpo não foi apresentado ali, ele não viu esse jovem descendo ali corporalmente na sepultura. E geralmente é assim, né? Quando nós não vemos algum parente, alguma pessoa que desapareceu, que sumiu e que a gente sabe que já está morto, mas sempre fica aquela esperança, e provavelmente essa deveria ali ser a esperança de Israel, lá no íntimo do seu coração. Mas ele diz: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vive. Um desejo realizado. Abra 1 Samuel capítulo 1, verso 26 a 28. Primeiro Samuel 1, 26 a 28. É o caso de Ana, né? E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. E a oração dela era uma oração desesperada, porque ela desejava aquele filho. E ali no contexto de Israel, isso era muito importante. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como desolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. A gratidão, a árvore de vida, e a gratidão dela foi tanta. Aquele desejo realizado, porque representava a vontade de Deus também ali na vida dela, na vida do seu povo. Foi tanta que ela deu ao Senhor. Ela entregou ao Senhor. Ela ofereceu ao Senhor. Abra o Salmo 40, versos de 1 a 3. Veja o que o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição,
de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Perceba a expectativa que não foi frustrada, mas que agora se torna árvore de vida. Aquela satisfação e aquela alegria que ninguém pode explicar, mas que todas elas vão vir do relacionamento que nós temos com Deus, na expectativa da palavra dele, que vai se cumprir, que se cumpre em nossas vidas. Por isso é temerário, é cruel, quando alguém diz assim: o Senhor me falou que você vai ter isso, aquilo, aquilo outro. Espera no Senhor. Isso é diabólico. Diabólico. E muitas pessoas fazem isso sem ter noção do que realmente estão fazendo. E a última expectativa de todas, a mais importante, e a que vai dar sentido a todas as outras que nós temos nessa vida, que se encontra em Lucas capítulo 2, versos 29 a 30. Não é a expectativa de um indivíduo, não é a expectativa individual de alguém, mas é a expectativa do povo de Deus. Se concretiza. Lucas 2, 29 e 30. É a expectativa do povo, é a expectativa de uma coletividade, é a expectativa de um grupo de pessoas unidas no mesmo propósito. Veja o que diz Lucas capítulo 2, verso 29 e 30. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Aquele homem havia sido avisado que ele viria aquilo que estava sendo prometido desde o Gênesis. Ele viria com os seus olhos, ele poderia tocar, perceber com os sentidos que aquela promessa que foi dada iria se cumprir. E agora a satisfação que ele tem ultrapassa qualquer outro nível de satisfação e prazer que um homem possa ter nesse mundo. Porque essa é a expectativa e o fundamento de toda e qualquer esperança. Queridos, eu vou parar por aqui. Eu teria muito mais o que falar, mas acho melhor darmos uma pausa aqui. E às vezes eu paro no meio, não sei o que dizer, porque eu não me preparei para parar nesse momento. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Tá? Quando nós estamos esperando no Senhor, nós não somos frustrados. Essa palavra esperança é usada no Velho Testamento para se referir especificamente a Deus. Espero Israel no Senhor, porque nele há misericórdia. Esperei confiantemente, como salmo no Senhor, porque é uma esperança que não se frustra. Pode ser demorada, e a gente vai falar isso na próxima semana, ou seja, na próxima vez da nossa exposição. Mas ela não vai se frustrar. Quando o nosso coração, quando as nossas expectativas estão no Senhor, ou seja, naquilo que a palavra de Deus fala a nós, de Deus, e a nosso respeito, nós não vamos nos frustrar, independente das circunstâncias. Por isso que ele diz: porque estás abatida a tua alma, porque você se perturba assim, espera no Senhor. E Paulo vai falar isso em Filipenses capítulo 4, mais precisamente, quando ele diz assim, verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Nós podemos esperar nele e confiar, porque ele vai fazer a sua vontade, e aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Muitas vezes nós não sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes orando por um parente, por um irmão, por um cônjuge. Mas com certeza uma coisa você pode ter segurança. Se você foi colocado naquele lugar ali, em primeiro lugar, é para a tua salvação. E em segundo lugar, para que a glória de Deus seja manifestada ali. Às vezes nós não conhecemos os resultados, mas ele pede somente para confiarmos nele. Confiar na sua soberania, no seu poder. Porque muitas vezes nós estamos pensando que Deus está fazendo por meio de nós uma obra na vida do vizinho aqui. Mas muitas vezes é o contrário. Por meio do vizinho aqui, está fazendo uma obra no seu coração. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Porque aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. No último dia, quando a trombeta tocar, e a trombeta muitas vezes é associada à palavra de Deus, né? O Velho Testamento é associado à palavra de Deus, porque ela anuncia alguma coisa. Nós, com certeza, se já tivermos morrido, iremos ressuscitar com corpos incorruptíveis. E aqueles que estiverem vivos nesse dia, eles irão subir aos céus para se encontrar com a igreja. Antes era invisível, agora é visível. E nessa assunção, os nossos corpos serão transformados. E essa é a nossa maior expectativa, essa é a nossa maior esperança. Abandonar, largar completamente esse corpo de morte. É isso que nós esperamos. E é para isso que nós fomos a igreja. Ela foi criada. Ela foi gerada. Para ter vida, não por meio de si, mas por meio daquele que é, como diz a palavra de Deus, tudo em todos. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que ela esteja sendo guardada nos nossos corações. Pedimos, ó Senhor Deus, a tua bênção sobre a nossa igreja. Nós sabemos que somos pecadores, somos tendentes ao erro, ao pecado, mas permeia, Senhor, as nossas vidas com a tua graça. E aquilo que nós estamos pedindo, Senhor, nós podemos ter a certeza que vamos receber. Não são coisas incertas. Quando falamos sobre isso, de coisas que podemos ou não receber de Deus, pedimos porque não sabemos o que pedir. Mas quando estamos pedindo que a tua graça, a tua misericórdia, a tua salvação permeie o teu povo, permeie essa igreja, Senhor Deus, esses irmãos aqui, Senhor, entendemos e sabemos que a sua vontade é essa e será feita naqueles que são a tua igreja, que são os teus filhos, ó Pai. E por isso clamamos, porque sabemos que vamos receber.
tenha misericórdia, Pai, de nós. E que o seu amor, a sua compaixão e a sua consolação estejam sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.